Meus amados, a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu acredito que a questão que está sendo levantada aqui diz respeito a Mateus, no capítulo 7, versículo 6, onde nos é ensinado a não dar coisas santas aos cães e nem lançar aos porcos as nossas pérolas. Algumas pessoas entendem essa referência de maneira literal. Acreditam que quando você ora, por exemplo, abençoando o alimento, esse alimento não pode ser entregue aos animais, como os cães domésticos, aos gatos, porque aí você estaria cometendo algum tipo de pecado, lançando a animais aquilo que já foi santificado em oração. Mas na realidade, o significado dessa referência ele é de uma profundidade muito maior e tem uma importância muito grande para os nossos dias. Por isso trata-se de uma pergunta muito importante, muito relevante, e em nome de Cristo Jesus, com a unção do Espírito de Deus, nós entendemos que vamos absorver e lucrar muito através dessa reflexão. Na realidade, meus queridos irmãos, Jesus está usando aqui uma linguagem metafórica. Ele faz uso da figura de animais, mas o que ele está retratando são aspectos espirituais das pessoas. Por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 13, no versículo 32, referindo-se a Herodes, Jesus usa a figura da raposa. Lá em Mateus, no capítulo 23, versos 33, ao referir-se aos fariseus, ele já usa a figura das víboras. E em João, no capítulo 10, no verso 27, referindo-se aos seus seguidores, ele usa a expressão das ovelhas. Portanto, são alguns exemplos, dentre outros que há na palavra de Deus, onde a figura metafórica de animais retrata, na realidade, o estado espiritual de algumas pessoas. E o que seriam esses cães espirituais que são mencionados nessa passagem, nessa referência? São pessoas, seguramente, que não dão valor à oportunidade do Evangelho. E Jesus, através dessa passagem, ele nos diz que nós não devemos forçar essas pessoas a aceitar aquilo que voluntariamente elas estão a rejeitar. Hoje em dia, em nossas igrejas, existem muitos programas, eu acho que o termo correto é esse mesmo, programas, que são feitos com a finalidade de se agradar as pessoas, atraí-las, de uma certa forma, criar estratégias para que as pessoas, de um jeito ou de outro, de um modo qualquer, venham a aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando a palavra nos diz que nós não devemos ofertar aos cães as nossas pérolas, ela está querendo dizer que esse tipo de prática é no mínimo questionável. E eu particularmente a reputo como inaceitável. O Evangelho de Cristo tem que ser recebido de coração, de bom grado, voluntariamente, mediante o exercício do livre-arbítrio daquele que o recebe. É justamente isso, queridos, que a gente verifica lá em Mateus, por exemplo, no capítulo 10, no verso 14, durante a grande comissão, no momento em que Jesus envia, na realidade, os seus discípulos para a sua primeira missão missionária e evangelística, ele dá uma recomendação muito interessante. Ele disse que nas casas ou nas cidades em que eles não fossem recebidos, em que a palavra não fosse recebida, eles deveriam apenas sacudir o pó dos pés. Que sobre aquelas localidades haveria, inclusive, um juízo muito pior do que houve em Sodoma e Gomorra. Isso nos deixa muito claro que a finalidade da pregação do Evangelho não é forçar as pessoas ao aceitarem a qualquer custo e de qualquer maneira. E que nós temos, através da nossa mensagem, que priorizar os famintos pela palavra, que por sinal são muitos, e não desprender de métodos e de estratégias ou de qualquer tipo de artifício humano para que de um modo ou de outro nós venhamos a conseguir que as pessoas aceitem Jesus. Essa obra é do Espírito Santo e ela é fruto da ação voluntária do coração humano. Por isso, não devemos, de forma alguma, lançar as nossas pérolas aos porcos e nem entregar aos cães aquilo que é santo. Meus amados irmãos, nós esperamos que através dessa reflexão tenha sido elucidativo o entendimento do que essa passagem tem a nos dizer. É fundamental para o povo de Deus que nós saibamos o valor extremo que há no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Valor esse que só é cabível, valor esse que só é compatível com os corações que humildemente e de forma voluntária o recebem. Se você foi edificado, se você foi fortalecido, se de alguma forma essa palavra abençoa a sua vida, não esqueça de compartilhar este vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal e também não esqueça do que é mais importante. Se você tiver alguma dúvida, a palavra de Deus tem a resposta.